Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a trazer um comentário de mais uma das nossas lições. Hoje nós temos a lição de número 5, de 4 de maio de 2025. A lição de hoje tem como título A Verdade que Liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um tema muito caro para nós cristãos, porque aqui está falando sobre Jesus, Jesus enquanto como a única verdade que liberta o homem do pecado. É interessante fazer uma observação, porque às vezes há uma certa dificuldade por parte de alguns que defendem aquilo que a Bíblia defende, é que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e as pessoas por não, talvez pela questão da paixão religiosa, pela questão de falta de conhecimento, de fato, eles querem fazer com que as pessoas, de um modo geral, independente que elas sejam cristãs ou não, que as pessoas elas tenham a Bíblia como um manual de fé e prática. É muito importante nós termos a humildade e a prudência em afirmar que a Bíblia é um manual de fé e prática, como é de fato, para aqueles que têm um conhecimento de Deus, para aqueles que de fato foram iluminados pela palavra de Deus. Eu acho um pouco perigoso e comprometedor quando nós queremos fazer com que as pessoas, de um modo geral, elas tenham a Bíblia como de fato a palavra de Deus, como um único manual de fé e prática, porque o que nós podemos perceber diante dessas afirmações é que há um perigo muito grande, porque nós não podemos querer que as pessoas aceitem a Bíblia como um padrão quando elas de fato elas não têm um conhecimento de Deus. A Bíblia para o verdadeiro cristão é o seu único manual de fé e prática, sem sombra de dúvida. Eu, por exemplo, eu estou longe, desculpe aí a tosse, pois é quase comum esse meu problema na garganta. Eu sei muito bem, mesmo tendo nascido num lar cristão e ser um amante da palavra de Deus, eu tenho consciência que eu estou muito longe, muito distante de viver tudo aquilo que a Bíblia prega, de poder de fato ser irrepreensível em relação aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, que desde a minha juventude, a minha adolescência, eu posso dizer, eu tenho feito o máximo para que a Bíblia ela venha nortear o meu pensamento, venha nortear a minha ética, a minha conduta, os princípios que eu devo levar para todas as áreas do meu relacionamento. Seja no trabalho, seja na escola quando estudava, na universidade, no trabalho, eu tenho como objetivo de vida não separar a vida cristã da vida secular. Eu me esforço o máximo para não ter duas éticas, duas roupagens, para de fato viver uma vida que eu possa ao máximo guiá-la à luz da palavra de Deus, porque eu creio plenamente na Bíblia como palavra de Deus, e ela para mim é o meu manual, é o livro mais importante
que eu já li e que eu leio constantemente. Não tenho nenhum outro livro que eu... Na verdade, eu não me lembro de nenhum livro que eu tenha lido mais de uma vez. Nenhum livro, por mais interessante que ele seja. O único livro que de fato me prende à leitura e que eu faço o máximo de esforço, nem que seja para ler um versículo por dia, é a Bíblia. E não me enfado, não me canso, me identifico muito. A minha alma, o meu espírito se regozija com a palavra de Deus. Então, para mim, a Bíblia é a verdade no tocante às coisas espirituais, no tocante ao conhecimento de Deus. É a verdade que liberta o homem do pecado. É a verdade no sentido que ela testifica sobre Cristo. Mas eu também não posso ser ignorante quando eu faço essa afirmação que a Bíblia é a verdade, como se a fé, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e só aceita ela como palavra de Deus por meio da fé. Por meio da fé, você crê na Bíblia, você crê no Deus da Bíblia, crê na mensagem da Bíblia, tudo por meio da fé. É claro que boa parte, eu diria que a maioria das coisas que estão na Bíblia você pode comprovar à luz da razão, mas o conteúdo da Bíblia, a mensagem da Bíblia é uma mensagem que tem como finalidade última apresentar Deus ao homem, o homem no seu estado pecaminoso, que ele precisa do seu Criador, que é o Deus que eu acredito ser o Deus verdadeiro e único Deus, e não há outro além dele. Porém, também eu não posso desprezar o fato de que Deus, ele deu ao homem algumas faculdades essas que faz com que o homem seja uma criatura diferente das demais. Faculdades essas que manifestam a imagem de Deus no homem, mesmo que essa imagem ela foi manchada pelo pecado. Mas uma das faculdades de Deus no homem, que Deus deu ao homem, e que eu quero ressaltar aqui, é a razão. Então, por meio da razão, o homem pode sim chegar ao conhecimento da verdade sobre algumas coisas, principalmente no campo da matéria, daquilo que diz respeito à razão. Porém, existe determinado conhecimento que a razão não dá conta, que é do campo da fé. E no campo da fé está exatamente onde chega o limite do logos humano e entra o logos divino, que é o próprio Cristo, que é a palavra encarnada. E a Bíblia, ela fala exatamente sobre Cristo. Então nós não podemos, como infelizmente alguns fazem, não, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, isso é inquestionável. Mas Jesus é a verdade enquanto sendo ele o único Deus. A Bíblia é a verdade em questão de fé, em questão da nossa prática, do nosso conhecimento sobre Deus. E por que não dizer sobre o mundo criado por ele? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que a ciência não seja uma dádiva de Deus, que a ciência não seja um modo de ser desse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que a ciência não seja uma forma de você alcançar verdades. Isso seria muito ignorância da minha parte, em não crer que por meio da razão, por meio da ciência, nós chegamos ao conhecimento de algo que é verdadeiro. Então eu não posso simplesmente dizer que tudo aquilo que é do campo da ciência, do campo da razão, é mentira, porque a verdade é a palavra de Deus. Nós temos que saber separar as coisas. Quando eu estou falando
da verdade que liberta, por exemplo, aqui eu estou falando especificamente de Cristo, a verdade que liberta o homem. Liberta o quê? Do pecado, da cegueira espiritual, da escravidão da mente, da escravidão das ideologias. É a verdade que ilumina o homem, inclusive para poder recuperar a imagem de Deus perdida, que dentre vários atributos dessa imagem está a capacidade de usar bem a razão. Então, em momento algum, nós devemos achar que a razão é algo maligno, que a razão é uma coisa do diabo e a fé é uma coisa de Deus. Não. A razão também é uma virtude divina. Ela é distribuída pelo Criador às suas criaturas. O grande problema é como o homem utiliza dessa razão. Se ele utiliza bem dessa razão ou se ele utiliza mal dessa razão. Mas eu não posso dizer de forma inadvertida de que quando a Bíblia apresenta Jesus como a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que isso quer dizer que todas as verdades que a razão humana pode conhecer, todas as verdades que a ciência ela pode chegar ao conhecimento, sobre a verdade, por exemplo, de um planeta, sobre a verdade quanto é a formação de um determinado ente, uma determinada coisa, o conhecimento como a cura para uma enfermidade, o funcionamento de um planeta, uma coisa, etc., eu não posso dizer que tudo isso é mentira. Então é necessário que a gente tenha cuidado, porque quando nós estamos falando de Jesus como sendo a verdade que liberta, nós estamos delimitando o campo de estudo exatamente ao campo da fé, que não existe nenhuma outra forma do homem se libertar do pecado, do engano, da escravidão espiritual, se não for através de Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Porém, nós estamos tratando de coisas espirituais que devem ser interpretadas espiritualmente. Quando eu digo que a Bíblia é a verdade, eu estou falando que a Bíblia é a verdade em questões de fé, em questões da prática da nossa conduta em relação a Deus. Mas aquilo que é do campo da razão, que foi o próprio Deus que deu ao homem, eu não posso anular que a história, que a ciência, que os estudos de um modo geral, que essa capacidade de buscar o conhecimento e de encontrar a verdade das coisas ligado à matéria, que isso seja algo descartável e sem valor. Então espero que eu tenha sido compreendido, que eu quero deixar bem claro aqui, que o texto, o conteúdo da lição, ele já deixa bem claro no seu título que Jesus é a verdade que liberta. Liberta o homem de quê? Da prisão, do pecado, liberta o homem da condenação eterna. É a verdade que ilumina o homem ao conhecimento de Deus, coisa que a religião não pode fazer, coisa que a ciência não pode fazer, coisa que nenhuma ideologia pode fazer. A filosofia nada pode fazer, porque a palavra de Deus ela testifica sobre o próprio Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Então é nesse aspecto que eu quero direcionar o tema da lição, a verdade que liberta. Aí o texto áureo da lição, ele vai repetir na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo agora. Está em João 8,32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabemos que aqui está falando, a verdade aqui está falando sobre Jesus, que é a verdadeira expressão da imagem de Deus, é o próprio Deus entre os homens. A verdade prática,
Vamos falar sobre verdade, agora uma verdade que deve ser colocada em prática. A verdade prática diz o seguinte: o verbo divino, o verbo aqui entenda como logos, o logos divino, que é Jesus encarnado, o verbo divino representa a verdade, aqui com letra maiúscula, que é o próprio Deus. O verbo divino representa a verdade. Eu não diria nem que representa, eu diria que é a verdade, com letra maiúscula, no sentido de ser Deus, de ser aquele no qual não há sombra, a verdade no sentido de ato puro e não de potência, vamos colocar assim. Então, o verbo divino é a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Ou seja, o homem afastou-se de Deus e a única verdade, o único meio capaz de trazer o homem de volta para Deus é Jesus. Então não existe outra verdade, não existe outro meio do homem voltar-se para Deus a não ser através de Jesus. Então não é por meio da religião, não é por meio da intelectualidade, não é por meio da mera contemplação, não é por meio da caridade, não é por meio de obras. Nada que o homem faça, nada poderá trazê-lo de volta para Deus. Que o único meio para que o homem conheça a Deus e volte de verdade para o seu Criador, em termos espirituais, já que Deus é Espírito, é só mesmo através de Jesus, que é a verdade que se encarnou, que tocou a história humana para que o homem voltasse a relacionar-se com Deus. Então essas observações, elas são interessantes. Portanto, recapitulando, existe o Logos, que é o verbo, que é a palavra, o Logos humano, que é a palavra humana, que ele delimita o conhecimento de alguma coisa. Então, ou seja, tudo aquilo que a razão humana pode nomear, tudo aquilo que ela pode adjetivar, substantivar, tudo aquilo que nós podemos nomear dentro da linguagem humana é aquilo que nós temos domínio. Então, se eu, por exemplo, eu tenho conhecimento dessa caneca aqui, que inclusive está quebrada aqui, vou esconder aqui para não ver. Se eu tenho conhecimento dessa caneca aqui, se dá o nome que você quiser, então isso aqui, uma vez que eu nomeio esse ser, ou esse ente, melhor dizendo, isso dá a ideia de que eu tenho um conhecimento, pelo menos nem que seja ôntico, da verdade desse ser aqui. Porém, isso está no campo do Logos humano. Porém, quando nós partimos para a questão de fé, nós não estamos mais no Logos humano, nós estamos no Logos divino. Então o Logos, ele serve, o Logos humano, ele serve para delimitar aquilo que é do campo da razão, da capacidade intelectiva do homem a alcançar. E o Logos divino está no campo da fé, que é exatamente aquilo que o homem não pode alcançar pelo Logos humano. E é interessante que quando coloca Jesus como Logos divino, aqui está bem interessante, porque Logos é palavra, eu falei que a palavra, ela delimita o ser. Então Jesus, ao tocar a história humana, ao se fazer carne, ele fica, vamos dizer assim, em termos da relação com o ser humano, ele está delimitado a um corpo físico, porque ele se humaniza. É um Deus que se rebaixa se tornando homem. Porém, ele nunca deixou de ser Deus. Então, nesse aspecto, ele é a imagem de Deus que toca a história, que aí recebe um nome, recebe um corpo, uma delimitação,
mas ao mesmo tempo ele é de origem divina. Mas como entender isso pela razão humana? Não se entende. Isso é uma questão do campo da fé, do Logos divino. Então, nesse sentido, Jesus, o Logos divino, ao materializar, é o Deus materializado. Ele é a perfeita imagem de Deus entre os homens, e através dele, de Jesus, o homem então recupera o seu relacionamento com Deus. Então é nesse aspecto que nós temos que entender aí a verdade que liberta e esse Logos divino como sendo o Deus que se rebaixou, materializando, se delimitando ao espaço, ao tempo, mas que ao mesmo tempo ele nunca deixou de ser Deus. Esse é um dos mistérios da fé. Essa é uma das questões, dentre as várias questões da fé, que o Logos humano, que a razão não dá conta. Então, crer nessa verdade espiritual é uma questão de fé. Ou seja, abraçar essa verdade espiritual, aceitar essa verdade é uma questão de fé. É uma questão do campo do Logos divino e não do campo da razão humana. Então é nesse nível que você deve entender Jesus enquanto a verdade que liberta. Eu espero que eu esteja sendo compreendido. Caso não esteja, você pode fazer perguntas aí no canal que eu tentarei responder. Mas vamos então para a leitura bíblica em classe. Nós temos aí o livro de João, capítulo de número 7, o verso 16 ao verso 18, depois o verso 37, o verso 38, depois nós vamos para o capítulo 8 do mesmo evangelho, aí segundo João, o capítulo 8, o verso 31 até o verso de número 36. Então esses são os textos que nós teremos aqui para a nossa reflexão. Eu espero que eu tenha condição de saúde para poder falar, o tempo é suficiente, pegando aqui garrafa d'água, poder aqui encher a minha caneca. Eu espero que eu tenha condição de poder aqui falar minimamente sobre esse tema, que a princípio já pode, quem sabe, já ter dado um nó na cabeça de alguns, dos dois lados, tanto aqueles que são cristãos como os que não são, mas eu vou ao comentário então aí do texto bíblico. Então João no capítulo 7, verso 16 a seguir, nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus, aqui ensinando a um grupo de pessoas, e que inclusive colocava alguns daqueles que seguiam a Jesus, colocava em xeque a credibilidade da sua mensagem, pois achava que ele falava dele mesmo, portanto, quem fala de si mesmo não merece crédito, e depois eu vou fazer aqui uma discussão bem interessante em relação a isso. Então aqui é o seguinte, Jesus então ele vai responder àqueles que o questionavam. Ele vai dizer o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Doutrina aqui entende-se como ensinamento. Então Jesus estava dizendo para que o seu público que os ensinamentos, a sua doutrina não era dele. Não é ele que tinha inventado, ele não falava de si mesmo, mas ele era o enviado, no caso aqui, por Deus, e o que ele falava da parte de Deus e não dele mesmo. Então, a princípio, é esse o entendimento que nós temos desse texto.
Jesus dizendo que o seu ensinamento, os seus ensinamentos, a sua doutrina não era dele mesmo, mas daquele que o enviou, que me enviou, e a gente sabe que Jesus foi o enviado de Deus à humanidade. E aí o verso 17, ele diz o seguinte, isso aqui eu acho, melhor dizendo, é demais o que a palavra de Deus diz aqui. Verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus, pela mesma doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina de Deus que Jesus estava ensinando. Ele está dizendo que a doutrina que eu ensino não é minha, mas é de quem me enviou. E aqui ele vai prosseguir dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, dele de quem? De Deus que o enviou, pela mesma doutrina que a doutrina de Deus, a qual Jesus ensina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, pelo próprio ensinamento de Jesus, as pessoas teriam condição de conhecer que de fato ele não falava dele mesmo, mas ele falava do próprio Deus. Então esse argumento de Jesus, ele é bem importante ser notado, porque ele vai dizer o seguinte, que para o homem conhecer a vontade de Deus, basta ele ser instruído na doutrina de Deus, a qual Jesus veio pregar, porque ele não veio falar de si mesmo. Então ele conhecerá a Deus através da doutrina de Deus ensinada pelo próprio Jesus. Então é exatamente isso. Olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, vão perceber que o que Jesus está dizendo ali, enquanto homem ensinando, ele não fala dele mesmo. Ele está falando do próprio Deus que o enviou do Pai. Aí na sequência, o verso 18 é demais. Diz o seguinte, olha, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Olha, o que Jesus está trazendo aqui como ensinamento prático para nós e para os seus ouvintes. No primeiro momento, ele está dizendo o seguinte, quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Ele já está deixando claro que ele não veio para falar de si, mas ele veio para glorificar o Pai. Porque aquele que fala, que gaba de si mesmo, ele está buscando a sua própria glória. Então ele está dizendo, não vim buscar a minha própria glória. Mas na sequência do verso, ele diz o seguinte, mas o que busca a glória daquele que o enviou, e aqui ele está falando de quem é enviado por alguém, e que está falando do nome dessa pessoa, ele não vai buscar a glória para si, mas ele vai buscar a glória para aquele que o enviou. E no caso aqui, ele está falando do Deus Pai. Então, olha o que ele diz aqui, ó, mas o que busca a glória daquele que o enviou, que era o caso dele, ele buscava não a sua glória, mas a glória de Deus, a glória era para Deus, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, porque ele não está buscando a glória, ele está cumprindo com a sua missão, que é levar a glória para Deus. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, olha, Jesus, que era o Deus encarnado, que não deixou de ser Deus, mas ele veio aqui para exercer o seu ministério como um Deus, ele está trazendo o ensinamento de que o seu objetivo enquanto homem, enviado por Deus, era buscar a glória de Deus. E ele, ao dizer que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, aqui há um ensinamento implícito para todos nós na atualidade, que eu gostaria de dedicar um pouco à reflexão nesse sentido.
Jesus diz, vou repetir, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. A gente pode fazer aqui muitas aplicações, aqui em relação principalmente à questão de tudo que nós fizermos para Deus. A gente tem que fazer buscando a glória de Deus e não a nossa glória. Infelizmente, nós temos aí muitas pessoas que pregam, que oram, que dá um dízimo, oferta, que visita, que faz obra de caridade, aparentemente como se fosse uma piedade genuína vinda da parte de Deus, mas que na verdade eles querem ser vistos pelos homens como pessoas boas, caridosas. Eles de fato estão buscando a sua própria glória. Eles não fazem isso para glorificar a Deus. Então, no campo espiritual existe isso e como existe. Quantas pessoas elas fazem as coisas na obra de Deus, mas na verdade elas fazem para que elas sejam vistas pelos homens. E essas pessoas, como Jesus diz, que buscam a glória para si, elas já receberam a sua glória. Elas não têm nada para receber da parte de Deus, porque elas fazem visando a própria glória. Mas também eu gostaria de que você refletisse de um modo geral na sua vida, tanto dentro do campo religioso como de um modo geral. É uma coisa que o ensinamento que eu tiro disso aqui é quando as pessoas elas querem que as outras enxerguem nelas aquilo que elas acham que são. Elas acham que são uma coisa e fazem questão de dizer que são e querem que as pessoas enxerguem nela aquilo que elas não são. Por exemplo, existem pessoas que dizem, eu sou, vamos dizer assim um exemplo, eu sou sábio. Eu sou sábio. Mas só que as pessoas não veem nela sabedoria. É interessante que nós entendamos uma coisa. Todas as pessoas que andavam na companhia de Jesus e que eram sinceros, eles acabavam descobrindo de que de fato Jesus era verdadeiro e que ele vinha da parte de Deus, mesmo que o objetivo de Jesus era dar toda a glória para Deus. Mas a verdade sobre Jesus, as pessoas descobriam. Os próprios demônios testificavam de que Jesus era Deus, era o Filho do Homem encarnado. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes tem pessoas que, por exemplo, voltando ao exemplo que eu falei, elas querem que as pessoas as vejam, por exemplo, como sábias, mas não é você que deve estar querendo fazer com que, pelo discurso, as pessoas te enxerguem como você acha que você é. É necessário que as pessoas percebam em você, por exemplo, que você é um sábio. E isso se aplica a qualquer área do conhecimento, a qualquer aspecto da vida humana. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, não, eu sou um mestre. E aqui eu não estou falando mestre no sentido acadêmico, de você ter feito um mestrado, um doutorado, um pós-doc, que eu tenho lá minhas críticas a tudo isso, principalmente na atualidade, tem muitos que sabem o máximo, do mínimo possível, e ostentam o título, o orgulho, que são mestres, que são doutores, mas doutores que dominam quase nada. Então o que eu estou falando aqui, e eu quero deixar isso bem delimitado, é o mestre segundo a Bíblia, enquanto uma vocação divina, por exemplo, e um mestre também podemos dizer num sentido filosófico,
que o mestre era aquele que, de fato, ele não saía clamando na rua dizendo que era mestre. Simplesmente ele tinha o que dar para as pessoas que elas o procuravam para serem seus discípulos. Então aqui não estou dizendo de uma questão de simplesmente você querer se impor, mas é você conquistar, as pessoas perceberem em você que você é alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui questionado uma certa vez, porque eu falei para alguém, não gosto de estar falando, mas eu sou formado, dentre as graduações que tenho, algumas, eu também fiz uma graduação em filosofia, mas eu não me sinto à vontade para dizer que eu sou filósofo. Como também não me sinto à vontade de dizer, eu sou teólogo. Mesmo tendo feito teologia, tendo feito filosofia, letras, história, mas eu não me sinto confortável em estar dizendo nada disso. Por quê? Porque eu ter feito um curso de filosofia, isso não me torna um filósofo, de jeito nenhum. Eu tendo feito um curso de teologia, isso não me torna teólogo. Eu posso ter lá o título. Eu fiz um curso de história, eu sou historiador, de jeito nenhum. Fiz um curso de letra, eu sou um escritor, de jeito nenhum. Na prática, o que eu quero passar com esse ensinamento de Jesus, e trazendo o exemplo de Jesus como aquele que as pessoas que um coração sincero aproximavam dele, viam que ele não era uma pessoa qualquer, é que você deve deixar que as pessoas elas se certifiquem, elas falem sobre você, e não você sair impondo. Eu conheço muita gente que se dizem mestres, mas pelo amor de Deus, alguns trazendo para o campo religioso, o meu dom é o dom de mestre. Em primeiro lugar, que mestre na Bíblia, a gente tem que separar mestre, segundo a Bíblia, de um mestre ou um professor, segundo a academia, um professor secular. Um professor, por exemplo, um professor de uma disciplina mesmo teológica, ele não é necessariamente um mestre. Um professor é alguém que estuda livros e que repassa aquele conhecimento. Ele não é nada mais, nada menos do que um repetidor. Um professor é um repetidor. Ele estudou, aprendeu e está repetindo, reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Um mestre é alguém que aprendeu, sem sombra de dúvida. Alguém que aprendeu. Mas um mestre, ele é alguém também que tem para ensinar. E aqui o que eu estou falando, eu não sei se chega ao campo do entendimento de todos o que eu estou dizendo, mas o que eu estou querendo passar aqui é que há no mestre, no verdadeiro mestre, há nele uma capacidade de poder agir fora de um quadrado, fora daquilo que ele foi adestrado. E aqui esse tipo de mestre que eu estou chamando do verdadeiro sábio. Então, por exemplo, um verdadeiro filósofo, ele passou por uma escola, ele teve influências filosóficas, sem sombra de dúvida, ninguém constrói o conhecimento do zero. Mas o verdadeiro filósofo, ele produz conhecimento. Ele aprendeu, mas ele também produz. Então, nesse aspecto que eu estou falando do verdadeiro mestre, é aquele que aprendeu, mas que também ele produz, ele ensina, ele transmite, ele inspira. E nesse aspecto, existem muitos que arrogam para si a posição de mestre quando não passa de um repetidor daquilo que ele aprendeu. Muitos arrogam para si que eles são sábios
mas eles só fazem o vomitar livros. Eles só conseguem pensar dentro daquele quadrado. Ele não consegue, por exemplo, pensar o pensamento. Então, nesse sentido, eu gostaria de aconselhar você, deixe que as pessoas vejam o que de fato você é. Você, por exemplo, dizer que é um líder, isso não te torna um líder. Você pode ser um chefe. O chefe, ele é obedecido pela força do poder que ele exerce. Mas um líder, ele é obedecido ou respeitado não pela força do medo ou do poder, mas porque ele conquista as pessoas. Então, uma coisa é você conquistar o respeito, outra coisa é alguém ter medo de você. Então, você pode ser um chefe que tem poder nas mãos, mas nunca ser um líder, alguém que de fato as pessoas queiram estar debaixo da tua liderança. A mesma coisa, você pode achar, mas eu mesmo, olhando a partir de mim mesmo, eu percebo que eu sou muito sábio. Eu sou a pessoa mais sábia desse lugar. Sim, você pode achar que você é isso, mas o que de fato vai comprovar que você é uma pessoa sábia é aquilo que as pessoas veem em você. Espero que eu esteja sendo entendido. Então, ao invés de você querer fazer propaganda de si mesmo, deixe que as pessoas cheguem à conclusão se você é ou não é aquilo que você pensa que é. Estou meio filosofando, mas é porque eu estou dizendo isso, é porque Jesus, ele traz aqui um ensinamento, nesse momento ele é importantíssimo, que ele diz que quem fala de si mesmo está buscando a sua própria glória. Então, se ele está buscando a sua própria glória, não necessariamente essa glória, ela, vamos dizer assim, quem está de fora está contemplando essa glória. Ele está fazendo uma propaganda em torno de si para convencer os incautos, os ignorantes, de que ele de fato é alguma coisa. E aí vai usar o discurso de autoridade. Não, mas eu tenho exerço tal poder, portanto estou investido de tal autoridade, portanto eu sou autoridade em dizer isso, aquilo, outro. Eu conheço muitas pessoas que se dizem líderes, mas que não são líderes. O máximo que são é chefes e dos ruins. Outros que se dizem mestres, mas que de mestre não tem nada. Outros que dizem eu sou um evangelista, mas que de evangelista não tem nada. Eu sou um pastor, mas um pastor que não pastoreia. Eu sou um sábio, mas um sábio que não produz nada, que está preso dentro de uma caixinha. Então, voltando ao texto, para que eu não me devague demais, Jesus ele vai dizer, olha, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, porque ele não está buscando a sua própria glória. E aí, na sequência do texto, algo aqui bastante interessante, já fugindo desse longo parêntese que eu abri aí, o verso 37, como já pula do versículo 18 para o verso de número 37, nos traz aqui, para contextualizar, que no último dia da festa, ali a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, que era uma festa, a festa dos tabernáculos era uma festa judaica, onde ali nessa festa, que eu pesquisei alguma coisa para trazer para vocês, os judeus eles tinham o costume de carregar ali água do poço de Siloé e despejá-las ali numa bacia de prata. Isso aqui, eles faziam todo esse ritual e era posto ali ao lado do altar do sacrifício.
E durante 7 dias da festa, eles faziam esse ritual de trazer água ali do poço, mas no 8º dia isso não era feito. No 8º dia, quando então fechava esse ciclo de festa de 7 dias, no 8º dia não se fazia mais esse ritual, de modo que concluía esses eventos, essa festa. Estou colocando assim de uma maneira bem panorâmica. Então, ou seja, o que aqui o que o texto aqui vai dizer é que no último dia, que seria no caso o 8º dia da festa ali dos tabernáculos, que era o dia quando não fazia esse ritual de trazer água ali, pôr numa bacia, etc., Jesus então, no último dia, que era o grande dia da festa, que era esse 8º dia, culminando aquela festa, quando já não se fazia mais nenhum serviço, nenhum serviço braçal, não havia mais esse derramar de água. Segundo aqui a pesquisa, ela vai dizer o seguinte, isso aqui eu achei bem interessante, que isso aqui é um estudo que inclusive vem aqui inserido na Bíblia, anotada, que eu achei bastante interessante, que diz o seguinte, que no último dia, verso 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que eu citei esse fato de, nesses 7 dias, estarem colocando aqui os judeus tinham como costume carregar água do poço e despejá-la numa bacia de prata e colocar ao lado do altar do sacrifício. E aí, no caso, isso acontecia durante 7 dias, porém no 8º dia já não fazia mais nenhum serviço. Que Jesus aqui, no último dia, que era o dia em que não se fazia mais isso, Jesus ele vai e levanta exatamente oferecendo água. Está entendendo? Jesus chega agora no último dia, o grande dia da festa, onde não havia mais esse ritual de encher a bacia com água. Jesus agora, ele choca os seus ouvintes dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus está oferecendo água. E certamente, essa água que Jesus está oferecendo, não é a água do poço de Siloé, não é uma água física. É claro que aquilo chama a atenção dos seus ouvintes, mas ele está oferecendo água no dia de hoje, no grande dia. Isso é uma forma de Jesus apreender a atenção dos seus ouvintes. Porém, a água que Jesus está oferecendo não é uma água física, é a água espiritual. É a verdadeira água que mata a sede espiritual do homem. É a água que faz com que dentro do homem jorre uma fonte para a vida eterna. É a verdade que liberta. Então o texto aqui, ele está exatamente dentro desse contexto, desse ritual da festa dos tabernáculos. Então no último dia, quando não era mais o costume de encher aquela bacia de água, agora Jesus vai e oferece água. Então, o texto, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se oferece como água. E aí o verso 38, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, com letra maiúscula, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus aproveita essa ocasião em que havia todo esse ritual de encher, esse costume de carregar água do poço e encher uma bacia de prata e colocar ali ao pé do altar do sacrifício. Jesus, após vencer esse ritual, num dia que não era comum, ele agora oferece uma água. E ele diz mais ainda, que aquele que beber dessa água que ele tem para oferecer, ele não precisará beber novamente de nenhuma outra água. Porque a medida é quando essa água
penetrar o seu espírito, o seu ser, dentro dele se criaria, seria gerado uma fonte de água viva. Por que isso aqui é significativo? Porque Jesus não está falando apenas de matar a sede naquele momento específico, quando alguém viesse beber de si, beber de Deus. Mas ele fala que ele tem uma água, que aquele que beber dessa água, que experimentar dessa água, ele terá dentro de si uma fonte de água. Ou seja, ele nunca mais terá sede espiritual. O que Jesus está dizendo aqui é que, ao receber a água que ele oferece, que é o próprio Deus, a própria vida eterna, dentro daquele indivíduo que o recebe, ele terá a fonte da vida. Ele jamais terá sede espiritual, porque dentro dele já jorra uma fonte para a vida eterna. Ou seja, tratando de uma maneira mais clara, o que Jesus está dizendo é que ele próprio é a água que todo o homem precisa para não ter mais sede espiritual. Ou seja, o homem, ao pecar contra Deus, ele passou a experimentar uma sequidão espiritual, uma seca, uma falta de Deus. Jesus, ele é o Deus encarnado, ele veio para falar do Pai, e aquele que experimenta da água que Jesus dá, que é o próprio Deus, que é a sua própria vida, aquele que experimentar essa água, ele terá a sua sede saciada. Ele não estará mais distante de Deus, porque o próprio Deus passa a habitar dentro dele enquanto uma fonte que jorra para a vida eterna, ou seja, uma fonte que nunca secará. Jesus, ele usa metáforas na Bíblia como a água, como o pão. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, para que as pessoas possam compreender o significado do que Deus representa na vida do homem. O ser humano, ele não pode viver sem água. Cerca de 80% do nosso organismo é composto por água. Por isso que nós temos que tomar água sempre. E aqui Jesus está dizendo, ele está oferecendo uma água que você não precisará ficar todo dia buscando em determinado lugar, mas que você terá dentro de si uma fonte de água viva, ou seja, a sua vida será garantida se você beber da água que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a grande verdade que Jesus traz, mostrando a sede espiritual da humanidade e ele se colocando como a água da vida, que se alguém tiver sede, que venha a ele e beba, e quem crer nele, que de fato ele é a água da vida, ele é Deus, crê naquele que o enviou, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre, rios de água viva, ou seja, uma fonte de água viva irá jorrar do seu interior. Louvado seja o nome de Jesus. Só entende isso quem já experimentou dessa água que é Jesus Cristo. E aí o comentarista, ele apresenta um outro texto, que é João, capítulo 8, verso 31 ao 36, que nos diz o seguinte, João 8, 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aqueles que haviam crido em Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Muito interessante.
Aqui Jesus está dizendo que serão discípulos dele, aí ele como um mestre por excelência, mestre no verdadeiro sentido da palavra, que não estou falando de titulação, estou falando do mestre, aquele que inspira, que as pessoas querem estar ao lado dele, querem segui-lo porque ele tem algo para dar, ele tem algo para oferecer. Esse é o verdadeiro sentido do mestre, é alguém que tem algo para oferecer, não um mero reprodutor de conhecimento alheio, mas aquele que também produz conhecimento. Jesus está dizendo, olha, Jesus diz então aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes nas minhas palavras, nos meus ensinamentos, que são ensinamentos do meu Pai, vocês serão meus discípulos. Ou seja, aqui o que Jesus está dizendo é que ser discípulo de Jesus não é meramente ser um religioso, por exemplo. Existem pessoas que estão frequentando as igrejas, que são batizadas, que cumprem com as obrigações religiosas, mas que não são discípulos ou discípulas de Jesus. Exatamente porque essas pessoas, elas não creem em Jesus. E como é que eu manifesto a minha crença em Jesus? Obedecendo a sua palavra. Então ele vai dizer, olha, se vocês creem em mim, vocês permanecerão nas minhas palavras. Vão permanecer na minha palavra e, de fato, vocês serão meus discípulos. Então aqui Jesus está definindo os verdadeiros seguidores dele, os seus discípulos, como sendo aqueles que creem nele e que manifestam essa crença obedecendo a sua palavra, que é a verdade que liberta. Então é muito simples. Se alguém diz ser cristão, e aí eu retomo aquilo a reflexão que eu quis fazer, quer dizer, que eu fiz, talvez não ficou claro, agora fique mais claro. Não basta você dizer que é cristão. É necessário que você demonstre ser cristão. Entende o que eu quis dizer? Ah, não, mas eu sou cristão, eu vou falar para todo mundo. Sim, você falou, mas as pessoas percebem Cristo na tua vida? Porque se o mundo lá fora ele não percebe que você é diferente, ele não percebe Cristo na sua vida, pouco vale o teu discurso de querer fazer com que as pessoas engulam que você é cristão. Não, mas eu sou cristão, mas eu sou pastor, mas eu sou homem de Deus, eu sou profeta. Nada disso. As pessoas têm que perceber que você tem algo diferente. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês crerem em mim, e se vocês permanecerem na minha palavra, de fato vocês serão os meus discípulos. Então aqueles que de fato são discípulos de Jesus, não são aqueles que simplesmente discursam, mas são aqueles que apresentam na sua maneira de ser, através da sua conduta, do seu modo de ser, eles espelham, eles demonstram Deus através das suas vidas. E nós sabemos que existem cristãos que realmente você consegue enxergar Deus através de um comportamento ético, um comportamento sério, alguém que de fato não anda vivendo de discurso, mas tem uma vida, apesar das suas falhas, mas uma vida dedicada a procurar fazer o melhor, o máximo, para ser uma testemunha de Jesus aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele prossegue, vou reler o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam neles: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Ou seja, a condição para se tornar é permanecer na palavra. E aí o verso 32. E conhecereis a verdade. É nesse sentido que a lição está colocando a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É nesse ponto aqui que eu fiz toda aquela explanação do início,
Porque alguém, às vezes é só ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí alguns, de forma ignorante, não, mas o conhecimento humano, isso é tudo mentira, porque a verdade é Jesus. Gente, pelo amor de Deus. Conhecimento científico, filosófico, é um conhecimento verdadeiro sobre aquele objeto sobre o qual alguém, de maneira séria, se voltou para ele. Que existe filósofo, cientistas existem, mas o verdadeiro filósofo, o verdadeiro cientista, o verdadeiro pesquisador sério, ele busca o conhecimento, ele produz um conhecimento verdadeiro. Agora eu não posso chegar e ser tão ignorante e dizer não, mas a verdade é Jesus. Sim, aqui está tratando de questões espirituais. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade, que é Jesus, vos libertará. Vai libertar de quê? Do pecado, do engano, da mentira, de toda ilusão. Porque Jesus é a verdade para o homem chegar ao conhecimento de Deus. Então esse é o contexto que nós temos que entender. Porque eu não posso ser ignorante e dizer que essa caneca aqui não é uma caneca. Que isso aqui, por exemplo, é uma vassoura. Não, isso aqui é uma caneca. Pronto, essa é a verdade sobre esse objeto. Ele pode ter outras utilidades? Pode ter. Mas isso aqui é uma caneca, isso é uma verdade objetiva. Porém, o que nós estamos falando aqui é de coisas espirituais. Então não seja ignorante em querer debater com as pessoas, não, mas a verdade é Jesus. Não, a verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia. A Bíblia é a verdade? Sim. Jesus é a verdade? Sim. Mas no tocante a que questões? A questão de fé e prática. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro de história. Não é um livro de geografia. Não é uma literatura para eu poder... Eu gosto desse estilo literário, eu vou aqui me deleitar porque eu me identifico. Não. A Bíblia ela é produzida, a mensagem numa literatura, etc, etc. Ela pode ser comprovada historicamente, etc. Sim. Mas o objetivo último da Bíblia é a revelação de Deus para o homem. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. A revelação escrita. Jesus foi a revelação encarnada, a verdade encarnada. Então é nesse aspecto que nós temos que ter o cuidado de dizer que a verdade é Jesus, que a palavra de Deus é a verdade, em questões de fé e prática de vida cristã. Mas aí eu não vou dizer, não, a Bíblia é um livro, é a verdade, no sentido de um manual científico, que vai dizer... Imagine, você pega um evento bíblico que alguém dentro do conhecimento de mundo da sua época, ele faz uma determinada afirmação, que depois se comprova que, cientificamente falando, as coisas não funcionam necessariamente daquela forma. Como é que alguém, a gente tem que entender que a Bíblia é um livro, apesar de ter uma mensagem divina, é um livro que ela está localizada, a sua mensagem foi localizada dentro de uma cultura, dentro de um tempo, para um povo específico, porém tendo um princípio, uma mensagem atemporal. Mas ela foi escrita dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem, dentro de um cenário de conhecimento diferente do conhecimento de hoje. Eu não posso ser anacrônico em relação a essas coisas. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que, se for trazer para a discussão científica, Josué orou e o sol parou. Deus pode fazer o sol parar? Pode fazer tudo parar. Porque Deus é a terra, o universo é o extrato, é um banco, o extrato dos pés de Deus. Mas a gente sabe que à luz da ciência moderna, aquele conhecimento que se tinha gerações a gerações, de que a Terra era o centro do universo,
que é o modelo geocentrismo, a gente sabe que hoje não é assim que funciona. A Terra não é o centro, mas hoje nós temos um modelo heliocentrista. Então, ou seja, de querer que o escritor, ao definir o evento, ele seja cirúrgico cientificamente dentro da linguagem da ciência de hoje, que ele falasse que, por exemplo, a Terra parou e não o Sol parou, aí também, gente, é ignorância, ignorância. Você vai ver algumas apresentações dentro da Bíblia, por exemplo, que a Bíblia vai usar de dados para poder comunicar uma mensagem. Ela usa em dados momentos dados da mitologia, usa dados do senso comum e vários outros elementos para comunicar a mensagem de então. Você vai pegar um livro de Apocalipse, que é um livro da revelação, um livro que inclusive mete medo em muitas pessoas. Imagine João no primeiro século, ele falar de coisas futuras, de coisas que ainda iriam acontecer, coisas que ele não conhecia. Como ele descrever essas coisas que ele viu lá na visão que ele teve na ilha de Patmos? Como é que ele vai descrever essas coisas se não for a partir de elementos que ele conhece? Um bom exemplo para se pensar. Aí João vai usar a linguagem do cavalo, da besta, do dragão, da serpente, e aí há toda uma simbologia dentro da linguagem de João, porque ele tem que retratar uma realidade que ainda não existia, coisas que ele nunca tinha visto, ele tinha que pegar essas imagens e trazer dentro de uma linguagem de objetos da sua cultura, do seu tempo. Daí ele usar cavalos, serpente, aqueles elementos do seu contexto. Se João tivesse tido a visão hoje, certamente os elementos que ele usaria para definir seriam outros. Certamente seriam outros elementos. Mas dentro da sua cultura do século I, dentro daquele campo de conhecimento, ele só poderia usar elementos do seu conhecimento, dentro do seu grau cultural, histórico, contextualizado. Por isso que a Bíblia é uma das regras áureas da hermenêutica, é você analisar o texto bíblico dentro do seu contexto histórico, cultural, gramatical. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, voltando aqui ao texto, então Jesus, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de uma libertação espiritual. E aí os seus ouvintes, eles perguntam então para Jesus, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Ou seja, como é que tu fala que nós seremos livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? Somos descendentes de Abraão, não serviremos a ninguém. E como é que nós vamos ser livres se nós não somos escravos? Eles não estavam entendendo a mensagem espiritual. Aí no verso 34, Jesus diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade, e essa expressão fala da importância daquilo que ele está dizendo, quando vai essa repetição, é um recurso literário. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entendeu? Então aqui, quando Jesus fala que ele é a verdade que liberta, o próprio texto aqui já está dizendo de que tipo de verdade, de que tipo de libertação Jesus está falando. Está falando da libertação do pecado. É nesse aspecto que Jesus é a verdade, porque é o único meio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui os ouvintes de Jesus, eles questionavam, mas nós não somos escravos de ninguém, como é que nós seremos livres? Aí Jesus vai e
esclarece o que ele está dizendo. Em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Portanto, precisa de libertação. E aquele que conhece a verdade que é Cristo, a verdade que sou eu, aquele que conhece a verdade que liberta, verdadeiramente ele será livre. É neste aspecto que nós temos que entender Jesus enquanto a verdade. E aí o verso 35 ele diz o seguinte: ora, o servo não fica para sempre em casa. Isso aqui é interessante, que aqui ele coloca aqui um contexto, nesse contexto aqui, o servo, o escravo, era algo cultural, não que Jesus defendesse ou a Bíblia defendesse, mas fazia parte da cultura, a escravidão, os servos. E ele coloca aqui, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aqui ele traz o contexto de que o servo ele vai servir na casa do Senhor e um tempo ele pode ser vendido para outro senhor, ou ele, no caso, quando do seu momento de recolher, ele tem a casa destinada ao servo, ele só presta o serviço na casa do seu senhor, mas ele não é um morador da casa como um filho. Então, ele pode ser vendido, ele pode, no caso, morar, ou mora no lugar destinado, inclusive algumas casas têm um quarto para o empregado, a empregada, fora de casa, às vezes, inclusive fora, não é dentro, mais um quartinho no fundo, alguma coisa assim dessa semelhança. Eu vejo isso assim um tanto com uma estranheza, mas aqui Jesus está dizendo, olha, o servo ele não fica para sempre na casa, ele não fica para sempre, ele pode ser vendido, ele pode ser, sei lá, entendeu, entregue numa negociação, ou ele tem o seu lugar, já não serve mais, já não consegue mais trabalhar, ser abandonado, descartado. Mas isso não acontece com o filho. O filho fica para sempre na casa do pai. Aqui a ideia de ficar para sempre é claro, tem que entender que o filho, ele é filho. Não existe ex-filho. Pode existir um ex-servo. Agora, ex-filho não existe. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Então Jesus vai dizer, olha, o servo não fica para sempre em casa, o filho permanece para sempre. E aqui ele está falando do filho permanecer para sempre, ele está falando, em primeiro lugar, dele mesmo, que ele veio dos céus, portanto ele é do céu, ele tem uma identidade dos céus, portanto ele não é um servo, ele é um filho, ele permanece como Deus, permanece Senhor dos céus, e todo aquele que se torna seu discípulo também há de reinar com ele, porque são o quê? Co-herdeiros com Cristo. Essa é a mensagem que ele está trazendo. Ou seja, se vocês conhecerem a verdade e vocês serem libertos, vocês serão meus discípulos e vocês serão também co-herdeiros comigo. Vocês não serão apenas servos, vocês agora serão filhos, e o filho, ele fica para sempre na casa do Pai. Essa é a mensagem que Jesus quer passar. E aí na sequência ele diz, se pois o Filho vos libertar, que é o Deus encarnado, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vocês dizem que não são escravos, mas se vocês não forem libertados pelo Filho, por Jesus, vocês não são livres. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês podem dizer que vocês são livres. Essa é a mensagem da lição, apresentando Jesus como a verdade que liberta. Eu espero que eu tenha conseguido, apesar de talvez no início eu tenha sido complexo para alguns, mas eu creio que no decorrer da fala foi ficando mais claro aquilo que eu tentei falar de uma maneira um tanto quanto filosófica, mas é exatamente isso. Em síntese, o que
eu estou tentando passar para vocês é que quando é apresentado Jesus como a verdade que liberta, como sendo a verdade e a vida, e que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, estamos falando de coisas espirituais e não do conhecimento de uma verdade objetiva material. A introdução da lição, eu vou ler o comentário, não vou deter muito não. Introdução. O Senhor Jesus simboliza, aqui eu risquei simboliza, eu coloquei o Senhor Jesus é a verdade, é apresentado no Evangelho de João. Neste estudo iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus para os quais ele dirigia a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Primeiro tópico: Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro subtópico: da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo e não estava no momento. Daí ele não descer para Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que ele subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência dele e de seus irmãos que ele iria para a cidade santa, mas sob a orientação do Pai, aí com letra maiúscula, de Deus. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, que é aqui o que eu mencionei para vocês. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Quando ele fala lá em Mateus 20, verso 18, e também João 8, 20. Então aqui fala sobre Jesus e a sua descida a Jerusalém. O subtópico 2, a verdade da festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha. Já deixar claro, a minha doutrina não é minha, mas estou falando em nome de alguém. E aí é bem interessante essa sabedoria de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Não, ele de fato é um grande profeta, fala da parte de Deus, mas ele não é o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus, e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia, a única verdade sobre questões espirituais, a única verdade que levava o homem de volta para Deus. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Então, apenas ele poderia declarar que ele era a verdade em relação às coisas espirituais, e ele é a verdade no sentido de ser justo. Isso aqui também é interessante, porque por mais que eu diga assim, olha, eu sou verdadeiro, mas a Bíblia diz, em um dado contexto, é claro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por mais que eu me esforce para ser um cristão, eu não posso dizer com todas as letras que eu sou um imitador de Cristo, porque eu estaria mentindo, porque eu sou pecador. Meu objetivo é um dia me aproximar o máximo possível da vontade de Deus. Mas se eu disser para você que eu faço a vontade de Deus, eu sou mentiroso, porque eu não sou perfeito. Mas Jesus, ele além de ser a verdade, que era o próprio Deus,
ele em si, ele era verdadeiro, porque nele não havia falsidade. Ele era de fato justo. Ele era de fato perfeito. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, nesse sentido, Jesus, quando ele diz eu sou a verdade, ele está falando da verdade no sentido de Deus e no sentido da verdade que ele não era uma fraude, que ele não era como eu e como você, que mesmo dizendo ser cristãos, mas nós estamos ainda longe do verdadeiro modelo, padrão que é colocado para nós alcançarmos, que é a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Portanto, ele é de fato a verdade. Subtópico 3. Vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai, quando ele diz que não fala dele mesmo. Essa doutrina provinha do Pai. E para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se fez presente ou se faz presente até o dia de hoje. Jesus é a mesma verdade. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, uma mulher que foi pega no ato, ou pelo menos acusada de ter adulterado, e foi levada para ser condenada, alguns para experimentar a Jesus. Então, a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes religiosos. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. E aí quer que Jesus participe, julgue aquela mulher e condene. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei de Moisés. E aí, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E agora? O que você vai fazer com essa mulher? Para ver se Jesus contrariava a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja mais puro do que essa mulher, pode atirar a primeira pedra. Aí a máscara de cada um caiu. A aparente moralidade, a aparente verdade de caráter desmoronou diante da verdade que era Jesus, que é Jesus. Toda pretensa verdade desaparece. Então, quando Jesus diz: olha, quem de vocês não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Quem de vocês, entre vocês, seja justo, forem verdadeiros, não tenha pecado, seja melhor do que essa mulher, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um por um, o mais velho ao moço, ou ao contrário, não lembro mais aqui, sei que todos saíram e ninguém apedrejou aquela mulher, porque todos eram igualmente pecadores, igualmente imperfeitos. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência de nossas faltas, que foi o que aconteceu naquele momento. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. E aquela própria mulher também foi liberta do seu pecado. Subtópico 2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representava. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade que é Jesus, a despeito daqueles que queriam pô-lo à prova. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim,
Louvado seja Deus. Aqui é um grifo do autor. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminhar qualquer, mas sim do único caminho para alcançar a Deus. Não é um caminhar qualquer, não é uma via, não é uma das possibilidades, é a única possibilidade do homem chegar-se a Deus. Portanto, é o único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única que todos precisam para conhecer Deus. Jesus é a verdade única. É nesse sentido, viu? É a única verdade que todos precisam para conhecer Deus. Porque para quem não quer Deus, para quem não tem a Bíblia como manual de fé e prática, eu não posso querer que essas pessoas aceitem Jesus como verdade ou a Bíblia como verdade, se eles ainda não tiveram um conhecimento, se eles não tiveram a felicidade de Cristo resplandecer em seus corações. Subtópico 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conhecimento ético que o guie em suas vidas. Aqui eu faço uma observação que eu gosto sempre de fazer essa crítica, que uma coisa é a verdade da lógica racional, da lógica humana, que traz sem resultados conhecimentos verdadeiros. E outra coisa é a verdade, é a lógica divina, é o logos divino. A gente não pode misturar coisas. Às vezes eu percebo que há muito isso dentro da teologia e dentro assim do universo cristão, malhar a filosofia como se a filosofia fosse algo diabólico. Não é. Há filosofias e filosofias. Mas a verdadeira filosofia comprometida com a busca do conhecimento, ela não é uma farsa, não é uma mentira. Agora, existem filosofias e filosofias. Eu tenho para mim que o sábio, o verdadeiro sábio, amante da filosofia, que não necessariamente precisa fazer um curso de filosofia, eu tenho para mim que o sábio, ele não tem lado ideológico. Não, eu defendo isso porque é minha ideologia, é porque eu estou desse lado. Então, eu tenho um problema muito sério com pessoas que se dizem intelectuais ou sábios, mas que eles têm um lado ideológico. Não, é porque eu já tenho essa bandeira, então eu vou fazer a leitura de tudo a partir da minha linha ideológica, a minha ideologia filosófica, a minha ideologia teológica. Eu tenho ranço em relação a isso. O conhecimento ele deve ser buscado, de maneira séria. E você deve se colocar a favor da busca do conhecimento e não querer colocar no conhecimento as suas impressões, as suas ideologias ou filosofias teológicas ou ideológicas, ideologias ideológicas sendo redundante. As suas ideologias filosóficas ou teológicas, você não deve colocar. Então eu tenho uma certa resistência a esse tipo. Então aqui ter cuidado, porque aqui fala que, por exemplo, muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Assim, que tipo de verdade a pessoa busca? Se ela quer buscar uma verdade de um objeto, de alguma coisa que está no campo da razão, perfeitamente normal. Vai buscar essa verdade onde? Na Bíblia, vai espiritualizar tudo? Hipótese nenhuma. Então, eu acho muito assim, feliz essas colocações. Que alguém quer buscar a verdade na filosofia. E depende de que verdade. Se é a verdade sobre o conhecimento de Deus, sobre ser liberto do pecado, é claro, a filosofia não vai permitir isso. Ela não tem isso para oferecer. Mas se é a verdade contra um conhecimento humano do campo da razão, a filosofia, eu diria que é o melhor caminho. Então, muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que os guia em suas vidas, outras examinam a verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Que erro há em utilizar a ciência para compreender o mundo? Não há erro nenhum nisso aqui. Então, para mim, outra infelicidade do comentarista. Ainda quem busca a verdade no esoterismo, aí sim é uma ideologia, uma religião,
aí já é uma questão mais complicada. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única. Aí, gente, a verdade única, aqui colocado com letra maiúscula. O mundo carece do conhecimento da verdade única com letra maiúscula, que é de Deus? Sim, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso colocar aqui a verdade única de Deus no campo das verdades humanas, da verdade filosófica, científica. Eu não posso colocar no mesmo nível. Eu acho que aqui é uma deslealdade intelectual. Eu acho que é perigoso você produzir um texto e querer misturar as coisas. A gente não pode misturar coisas espirituais com coisas materiais. Então aqui, para mim, uma outra infelicidade do comentarista. Que ele tenta colocar a verdade com letra maiúscula, a verdade, o conhecimento de Deus, com verdades daquilo que diz respeito ao conhecimento que o próprio homem, o próprio Deus dá ao homem para conseguir chegar ao conhecimento. Então, acho infeliz essa afirmação. Então, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, no sentido do conhecimento de Deus, que se manifesta como uma realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com seus habitantes. É claro, Deus é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, que quer relacionar, quer se revelar à humanidade. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Sem sombra de dúvida. Não há como ter conhecimento de Deus se não for através de Jesus, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Tópico 3 e último. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro subtópico, a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 a 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. É o conhecer a verdade e a verdade vos libertará. É um texto que está ligado diretamente àquela mulher pecadora. Quando ela conheceu Jesus, Jesus diz, vai, não peques mais. E aí ela conheceu a verdade que liberta. Então esse texto está ligado diretamente a alguém que está no pecado, que precisa de libertação. Nós podemos transportar para a nossa atualidade que aquele que está escravo do pecado, ele pode ser liberto através da verdade que é Jesus Cristo. Dessa maneira o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela, dessa verdade, será liberto da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. Amém. Muito boa colocação. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira liberdade ou libertação da vida do pecador, sem sombra de dúvida. Subtópico 2. O que é a verdade? Uma pergunta. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Aqui pronto, o comentarista aqui foi feliz, que a verdade que João representa não está se referindo a uma verdade da filosofia. Até esse ponto aqui, o comentarista está correto. Vamos ver a sequência. No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras filosóficas, sem sombra de dúvida. A verdade de João é a verdade Deus, é o conhecimento de Deus, não é a verdade filosófica. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Perfeito comentário. Perfeito. Não sei por que não deixou isso já claro antes e por que escreveu tanta inconsistência anterior. Foi muito infeliz no que escreveu anteriormente. Mas aqui o comentarista realmente ele foi bastante feliz nessas afirmações aqui, separando a verdade filosófica da verdade espiritual, a verdade da fé. Essa verdade da fé proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, de Deus, de Cristo. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade, a liberdade do pecado. E por fim, o último subtópico.
verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, aqui é um silogismo lógico mostrando o quê? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Como todos os homens morrem, logo todos os homens são pecadores. Silogismo aqui perfeito. Dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aquele que verdadeiramente, ou aqueles que verdadeiramente são livres, são inclinados às coisas do Espírito, porque são livres por Cristo. Satanás não consegue exercer influência sobre eles, ou seja, não os domina mais, não que ele não tente fazer isso, porque o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, revela-se glorioso em nosso caráter. Ou seja, aqueles que permanecem em Cristo são direcionados pelo Espírito de Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele. Enquanto ainda vivemos neste mundo, nós podemos ser guiados pela verdade que é Cristo. Conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Lembrando que estamos falando da liberdade do pecado, a verdadeira vida, a vida com abundância, a vida eterna, só em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Ou seja, não há solução para o mundo no pecado, se não for voltar-se para Jesus, para ser perdoado e voltar a desfrutar da comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu espero que eu tenha contribuído e não complicado a vida, a mente de vocês, mas como falei a princípio, alguma pergunta que vocês tiverem, vocês podem deixar aí no canal, que eu responderei com todo prazer. Que Deus nos abençoe. Eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida, a vida da sua família, que a mão de Deus permaneça sobre você. Senhor Jesus, obrigado por esse momento em que podemos passar diante da Tua Palavra. Peço a Tua bênção em favor do Teu filho, da Tua filha, que nos acompanhou nesses minutos que aqui tivemos, ó Deus, que aquilo que não ficou claro, Senhor, na sua mente, que Tu possa esclarecer por intermédio do Teu Espírito, que a verdade que és Tu, Senhor Jesus, e a Tua Palavra possa, Senhor, resplandecer no coração e na mente de cada um dos Teus filhos. Que aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que tenham o desejo de Te conhecer. É minha oração e minha gratidão a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Graça e paz a todos vocês.